O deputado Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, esteve na sede da Confederação Nacional de Municípios na manhã desta quinta-feira, 23 de junho, para ouvir reivindicações e definir ação conjunta que visa atender os municípios. A atitude demonstra, mais uma vez, o compromisso do parlamentar com o municipalismo, e a entidade se sente honrada com a disposição do deputado. Representando o presidente da Confederação, Paulo Ziukowski, a equipe CNM agradeceu a atuação de Hildo Rocha em defesa dos municípios brasileiros. Ativo e enganjado, o deputado maranhense se comprometeu a fazer uma interlocução para que a representante dos municípios seja recebida pela Presidência da República. Isso porque o diretor da Confederação, Gustavo Cesário, relatou que o sentimento dos municípios atualmente é de que acabou a interlocução com o governo. Outros assuntos também foram debatidos, dentre eles 1% do Fundo de Participação dos Municípios, repatriação e previdência. Nós estivemos aqui na Confederação Nacional dos Municípios, tendo uma reunião, participando de uma reunião com alguns membros dessa importante instituição que defende os municípios brasileiros, no sentido de procurar fazer um trabalho junto ao Executivo Federal para que o governo federal, de fato, pague, transfira aos municípios o que está na Constituição Federal. Porque não fazendo dessa forma, o governo federal estaria contra a Constituição Federal. E todos nós, representantes do povo, seja o presidente da República, seja parlamentar federal, seja deputado, seja senador, juramos, ao assumir, ao tomar posse, respeitar a Constituição Federal. Então, temos que respeitar a nossa Constituição Federal, e ela é bastante clara no que diz respeito a esse 1%, um ponto que tem que ser repassado aos municípios brasileiros. Nós estamos marcando uma audiência com a nova secretária do Tesouro Nacional, juntamente com a direção da Confederação Nacional dos Municípios, para que a gente mostre a ela a importância de ser pago 1% e da legalidade que é esse 1%. Além disso, nós sabemos das dificuldades pela qual os municípios estão passando. Lógico que todos os entes da federação estão com dificuldades econômicas, mas o município é aquele que está mais próximo do cidadão. Então, é aquele que não pode dizer não às demandas populares. Portanto, é necessário que esse 1% seja repassado, seja transferido na sua integralidade aos municípios. Outra luta que a Confederação e o movimento municipalista esperam o seu apoio é a questão da discussão do Pacto Federativo. Se fala muito, mas o município não é chamado. O que é possível fazer? Nós tivemos uma comissão especial na Câmara tratando desse assunto no ano passado. Debatemos, ouvimos os municípios, ouvimos os representantes do município, ouvimos o governo federal, ouvimos os representantes dos governos estaduais. Enfim, fizemos um bom debate e chegamos a uma conclusão de que há que ser feito o Pacto Federativo no tocante à questão das receitas e também da questão da responsabilidade, porque algumas políticas públicas ninguém sabe nem de quem de fato é a responsabilidade. Acaba que, se é de responsabilidade do Estado, se é comum do Estado e do município, como o Estado está muito longe do cidadão, o município acaba sendo cobrado e efetuando aquilo que poderia ser, pelo menos, partilhado. Aquele serviço, aquela atividade pública poderia ser partilhada. Digo aqui, falo assim, como exemplo, a questão da saúde pública, que boa parte das demandas que poderiam ser partilhadas entre estados e municípios, na hora de uma demanda judicial, a ação só entra contra os municípios não têm como cumprir na sua efetividade aquilo que está sendo demandado. Acaba que, por fazer dessa forma, e isso acontecer, que o município muitas das vezes deixa de atender outras áreas de sua competência, porque vai fazer a cobertura daquilo que seria de competência dos estados. Até porque, deputado, a soma de dificuldades só faz crescer, né? Por exemplo, a repatriação. Estava garantido que o plenário da Câmara iria derrubar o veto da ex-presidente afastada Dilma para que os municípios levassem os 50% da multa, parte desses 50%. O que é possível fazer ainda dentro do Congresso para tentar recuperar aos municípios esse valor
que vai ser recolhido pela Receita Federal ou por outra medida que o governo venha a sugerir, já que houve esse compromisso público à época? Boa parte dos deputados e senadores que votaram no projeto de lei de repatriação foi porque entenderam de que parte deles seria dividido com os municípios. Parte dessa receita seria dividido com os municípios. Entretanto, depois o Executivo vetou essa parte que seria destinada aos municípios. Eu não concordei, outros deputados não concordaram, mas para derrubar o veto era necessário quórum qualificado, ou seja, a maioria absoluta da Câmara, 258 deputados federais e a maioria no Senado. Nós não conseguimos lograr êxito, mas mesmo assim, antes da votação, o governo se comprometeu de mandar um projeto de lei para compensar os municípios aquilo que eles têm direito, que é parte da receita da repatriação. E agora nós temos que cobrar, porque até o momento o Executivo não mandou e nós temos, na política, o que vale muito é a palavra. Então nós nos baseamos nos acordos na palavra, porque o que está escrito ali não tem validade nenhuma. Então o que vale é a palavra, e a palavra do governo tem que ser respeitada, e a palavra do governo, para ser respeitada, ela tem que ser cumprida. Até porque não vale dizer a palavra é minha, eu estou recolhendo a palavra que dei. Não pode. Já emitiu, não tem mais como voltar. Agora, o senhor vê no atual cenário a possibilidade de algo ser aprovado dentro do Congresso que impacte positivamente nos municípios brasileiros? Eu vejo assim, boa parte dos parlamentares, tanto deputados como senadores, eles são muito simpáticos à causa municipalista. Mas quando há uma disputa entre para onde vai aquele recurso, se para o município ou para a União, alguns acabam que sentem-se enfraquecidos. Mas é o que eu costumo dizer para os colegas deputados e deputadas: olha, o prefeito, a prefeita, o cidadão que está lá no município precisa mais do que a União, porque boa parte, se você for analisar, do que a União arrecada é destinada para pagar juros da dívida. Então ele não retorna ao cidadão, é apenas para bancar e aumentar a riqueza dos banqueiros do nosso país. Então, aqueles que vivem, que nós chamamos de rentistas, para aumentar o capital dos rentistas. E nos municípios, não. O município, quando recebe aquele recurso, quase 100%, na maioria dos municípios, é destinado mesmo para atender a população nas suas demandas de políticas públicas. Deputado, esta semana marcou um compromisso assumido no papel, com medidas provisórias que serão enviadas ao Congresso, do governo em relação aos estados, União versus estados, que vai dar uma economia neste período, aqui até o fim deste ano, apenas 50 bilhões para os estados. Já está até dando uma briga, porque os estados estão judicializando e querendo o mesmo valor que foi dado ao Rio de Janeiro. Eu lhe pergunto, por que atender um ente só entre os três? Por que a União atende um ente só, que é o Estado? Por que o município é esquecido? E o que pode ser feito para impedir que esse esquecimento permaneça? Eu acho um grande equívoco, porque quem mais precisa são justamente os municípios. Os estados são, vamos dizer, em relação aos municípios, muito ricos. Basta ver que 75% do ICMS fica com os estados. Os municípios ficam só apenas com 25%, dividido entre aquela grande quantidade. No meu estado, por exemplo, Maranhão, são 217 municípios, então 25% do imposto sobre circulação de mercadoria é dividido entre 217 municípios. 75% fica com o estado. Ora, se o estado está com dificuldade, se os estados estão com dificuldade, imagina os municípios. Portanto, eu entendo que se der para o estado, tem que dar para o município. Se alongar a dívida, pagamento de dívida para o Estado, tem que dar para o município. Primeiro, inclusive, para os municípios, porque quem, de fato,
atende o cidadão, quem de fato atende o cidadão é o município. Quem faz a porta mais próxima, né? Quem faz a educação básica é o município. Quem é que cuida do cemitério? É o município. Quem é que cuida da praça? É o município. Quem é que faz a saúde? É o município. Ora, se o município não for atendido primeiro que os estados, desculpe o governo federal, o presidente Michel, que é do meu partido, e olha que o PMDB tem como principal bandeira do PMDB a defesa do municipalismo. Então, essa defesa do Pacto Federativo, essa defesa dos entes federativos, não está chegando ao cidadão, porque se não ajudar o município, não chega no cidadão. Porque o Estado, eu digo pelo meu, o que o Estado gosta muito de fazer é aumentar seu cabide de emprego, aumentar os carros comissionados, lá no Maranhão mesmo, tem aumentar demais a folha de pagamento, justamente porque quer se fazer política com isso. E a política tem que ser feita para todo, para o conjunto da população.